Nesta aula, vamos falar sobre tópicos. O que são tópicos? Tópicos são uma forma do Copilot Studio realizar diálogos com os seus usuários. Então, para a gente acessar os tópicos, a gente está aqui em visão geral, vem em tópicos. Aqui, os tópicos têm dois tipos de tópicos: tópicos de sistema. Os tópicos de sistema são tópicos que já vêm no próprio Copilot Studio, em cada agente que você cria. É criado pela própria Microsoft, já vem em todos os seus agentes. Então, os tópicos de sistemas são os tópicos de entrar. Então, quando o usuário dá uma entrada, ele perguntou lá como posso ajudar vocês. Esses tópicos ele já vêm no próprio Copilot Studio. E você pode desabilitar conforme a sua necessidade. Vamos supor, quando você manda um oi, o Copilot Studio, ele mostra o tópico de saudação. Então, já vem esse tipo de tópico aqui e você pode mudar a frase. Em vez de quando a pessoa manda um oi, você pode colocar a mensagem que você gostaria que o seu agente respondesse para o usuário. Não como esse olá, como posso ajudar. Como a gente está falando de uma agência de viagem, a gente pode mudar isso aqui. Então, a gente pode colocar: oi, somos uma agência de viagem. O que posso ajudar você? Então, esses tópicos padrão que vem na própria ferramenta, você pode mudar. E eu aconselho vocês mudarem para não ficar todas as respostas genéricas. Então, vem esse tópico de saudação, vem esse tópico de encerramento. E os tópicos de sistema, como eu estava falando, são tópicos que faz toda o gerenciamento de conversa do usuário. Os tópicos são um diálogo, como eu falei. Então, vou entrar num tópico simples aqui para explicar. O tópico de obrigado é um tópico que já vem no Copilot Studio. Cada tópico ele tem um gatilho. O que é um gatilho? Que a gente chama de trigger no inglês, né? Quando o usuário ele vai fazer determinada pergunta ou alguma frase, esse gatilho pode ser disparado. Então, por exemplo, quando a pessoa ela manda obrigado, obrigada, agradeço muito, esse tópico, ou seja, esse diálogo, ele vai ser iniciado. E quando ele for iniciado, ele vai para o Node, ele vai para um Node de mensagem, vai responder de nada. O que são nodes? Os nodes, eles são nós que os tópicos vão chamando. Então a gente tem vários tipos de node types. Então vamos supor que após a pessoa falar obrigado e esse diálogo ele ser disparado, eu posso responder com vários tipos de node types de nós. Eu posso enviar uma mensagem para o usuário, igual está aqui, eu posso fazer uma pergunta para o usuário, eu posso perguntar com card adaptável. O que é um card adaptável? O card adaptável é um recurso da Microsoft que você consegue montar um card personalizado com perguntas, então um card que fica bem bonito. E existe um design para montar esse card, eu vou falar mais na frente. Você pode adicionar uma condição. Então, vamos supor que o usuário, você faz uma pergunta para o usuário e ele responde. Você, em cima dessa resposta, pode fazer uma condição. Você pode definir uma variável. Então, você pode definir aqui uma variável com a data de hoje para fazer algo no seu fluxo. Você pode acessar outro tópico. Então, vamos supor que nesse tópico de obrigado, eu quero acessar um outro tópico de obrigado com frases
vamos supor, mais elaboradas. Eu posso chamar um tópico, chamar esse tópico dentro desse tópico de obrigado. Então, eu posso chamar o tópico de fim da conversa. Então, para você ver o quão poderoso é isso, você pode montar todo o teu fluxo de diálogo aqui dentro dos seus tópicos. Você pode reconhecer uma intenção, encerrar o tópico atual, transferir a conversa. Você pode adicionar ferramenta. Essas ferramentas eu vou falar mais um pouco, ou seja, você pode aqui no próprio diálogo, no próprio tópico, você pode enviar um e-mail. Você pode atualizar uma linha no SharePoint, na lista. Então, para você ver como é poderoso isso. Então, vamos supor que a pessoa falou obrigado, eu quero enviar um e-mail no final, posso enviar também. Eu posso adicionar um agente nesse tópico, então eu posso ter no tópico chamando o agente do próprio Copilot Studio. Eu posso dar respostas generativas. O que são respostas generativas? Respostas generativas são um recurso muito interessante que eu vou até abrir aqui para vocês. A resposta generativa, você vai receber uma entrada do usuário e vai conseguir definir qual base de conhecimento vai responder essa pergunta. Então isso é muito poderoso. Você dentro do próprio tópico, você consegue chamar a sua base de conhecimento baseado numa entrada. Então, se a pessoa falou determinada coisa, determinado assunto, você pode criar uma resposta para isso utilizando as suas próprias bases de conhecimento. Então, isso aqui é poderosíssimo e é um dos recursos avançados que a gente vai utilizar bastante. Outro ponto é enviar solicitação HTTP. Então, vamos supor que você tem uma outra aplicação que você quer chamar. Você pode enviar a solicitação. Então, os principais que a gente vai utilizar bastante é enviar uma mensagem para o usuário para ver se está tudo ok, fazer uma pergunta, perguntar com card adaptável também é bom, a gente vai utilizar bastante, adicionar uma condição também, gerenciar variáveis. Os tópicos a gente vai utilizar mais para acessar outros tópicos. Adicionar ferramenta também a gente vai utilizar bastante para chamar integrações externas, chamar o SharePoint, enviar um e-mail. Adicionar um agente também, no caso de multi-agente a gente vai utilizar. E no avançado, os que a gente vai utilizar mais são respostas generativas e a solicitação HTTP. Outro que a gente vai usar muito é um prompt. Por que o prompt é legal? Porque através dele a gente pode receber a resposta do usuário, uma pergunta do usuário, e retornar uma resposta. Vamos supor, o usuário enviou esta lista de supermercado. Tá. Arroz, feijão e frutas. Converta isto para JSON. Então, no meio do nosso fluxo, vamos conseguir executar prompts. Então, se o usuário ele enviar uma lista para a gente, que eu vou substituir a lista de arroz e feijão pela do usuário, com texto. Lista de receitas. Lista de supermercado. O usuário enviou essa lista, converte isso para JSON. Então, o usuário ele vai mandar a lista e a gente vai converter isso para JSON. Aí a saída a gente vai colocar aqui JSON.
retorne JSON. O que que isso, por que isso é poderoso? Eu posso formatar a utilizar a IA generativa para formatar uma resposta do usuário e continuar meu fluxo. Então, esse JSON aqui eu vou utilizar em outros nós da lista do supermercado para tomar alguma decisão. Isso é só um exemplo do poder, a gente vai usar isso mais lá para frente nos casos de uso. Mas só para demonstrar a importância do prompt dentro desse contexto de diálogo. Então aqui vai ter a entrada de texto, ele já reconheceu que é uma entrada. E aqui a gente antes pode ter uma pergunta. Pode botar aqui uma pergunta de receita. E você quer na lista de supermercado. Aí aqui vai ser a resposta inteira do usuário. E essa resposta a gente vai jogar no prompt. Então a gente vai pegar a lista de supermercado e vai passar para o prompt. O prompt vai retornar esse JSON. E esse JSON a gente pode parsear aqui durante o fluxo. A gente vai falar mais à frente sobre isso, mas essa aula foi mais para demonstrar o que são os tópicos e o que a gente pode fazer com eles. Então, é isso. Outro ponto, a gente pode criar os tópicos via IA ou a gente pode criar um tópico em branco. Eu vou demonstrar como cria o código, como cria o tópico via IA. O tópico via IA, ele é interessante porque através dele a gente pode criar um tópico. Você pode criar um tópico inteiro com os nodes, com tudo encadeado, e depois você só muda de acordo com o que você quer. Então eu vou criar aqui um tópico via. E esse tópico vai ter uma série de nodes. Eu vou pegar aqui o meu prompt. Então, eu vou querer aqui um tópico que faça os seguintes steps. Que vai ser de dúvidas, barras, perguntas sobre voos da nossa agência. Então, vamos supor que quando é feita uma pergunta sobre voos, no geral, esse diálogo, esse tópico, ele vai ser acionado. Por que isso? Eu quero ter um controle maior do meu agente quando os usuários quiserem saber sobre voo, porque é um tópico mais sensível, então eu quero iniciar um diálogo com o usuário para entender mais como vão ser esses voos. Então, o meu tópico vai ter, eu vou criar esse tópico via. Quando o usuário quando o usuário perguntar sobre voos, o tópico deve seguir os passos abaixo. Aí aqui eu vou colocar, primeiro, perguntar se o voo é internacional ou nacional. Então, o que eu quero com isso aqui? Perguntar se o voo é nacional ou internacional. Que o tópico tem um node do tipo pergunta para o usuário responder se é internacional ou não. Então a IA ela vai ter que reconhecer isso e criar o tópico para isso. E a gente vai ver se isso vai acontecer. Depois
e reconhecer o item 1. Mande uma mensagem para o usuário com destino aleatório. Aqui eu estou colocando bem simples, só para a gente ver o poder de criar tópicos via. Claro, em casos de uso, você pode utilizar isso nos seus próprios casos de uso na sua empresa de forma muito mais elaborada, com uma série de passos. Aí aqui eu vou pedir para criar. Aí veja que ele já criou aqui para mim como esse diálogo vai ser acionado. Então, se a pessoa falar dúvidas sobre voos, perguntas sobre voos, esse diálogo vai ser acionado, vai perguntar se é uma viagem internacional ou nacional e vai dizer aqui o destino. Aqui poderia ter uma condicional, ele não gerou, mas a gente pode melhorar o nosso prompt até ele gerar. Então, isso é um recurso interessante para você que está iniciando um tópico, gerar ele com IA e depois vocês vão aperfeiçoando o que foi gerado. Aqui eu vou salvar esse tópico e quando eu perguntar sobre voos, tenho dúvida sobre voo. Ele precisa acionar esse tópico. Então, dito e feito, ele foi no tópico dúvidas sobre voo e perguntou se o meu voo é internacional e nacional. Então ele acionou esse gatilho no diálogo, porque através do que eu descrevi aqui, o orquestrador vai chamar o seu tópico. Então, por isso que é muito importante também descrever muito bem o que o seu gatilho vai ser, como o seu gatilho vai ser acionado. Porque se tiver algo muito genérico aqui, o orquestrador da IA ele não vai acionar o tópico adequadamente. Então a IA que vai decidir quando vai chamar o seu tópico baseado na sua descrição. Então botei aqui dúvidas sobre voos, eu perguntei, tenho dúvida sobre voo. Quando o usuário mandou, tenho dúvidas sobre voo, o orquestrador verificou os tópicos que tem sobre esse assunto, ele verificou, opa, tem o tópico dúvidas sobre voo. Aí ele acionou o gatilho e chamou os outros nodes que tem aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês essa parte de tópico. Recapitulando, a gente pode usar o tópico quando a gente precisa de um diálogo mais assertivo com a IA para chamar um fluxo nosso. Então, espero que tenham gostado.